Olá, pessoal, dando sequência aqui no nosso estudo para Porto Feliz, né, sobre a Lei 135 de 4 de abril de 2012, perto do meu aniversário, em 2 de abril, né? O ano é que é mais distante, né? Mas alteração do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Feliz. Então vamos lá, né? A gente tinha parado no artigo 28, é isso, 28. Então nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, né? Vou diminuir a tela aqui para não atrapalhar vocês e vamos lá para a tela cheia. Tela cheia, produção, aí, muito bem. Olha aqui, seção 9 do concurso público, um tema altamente interessante aí que pode cair. Artigo 28 diz o seguinte: os concursos públicos são de provas ou de provas e títulos. E neles poderá ser exigido exame psicotécnico ou psicológico, conforme a natureza do cargo a ser preenchido. Então isso é importante, gente. Concurso público, ingresso na prefeitura, só através de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Ah, professor, e aqueles cargos lá? Aqueles são cargos em comissão de livre provimento, né? Mas para efetivar só com concurso público de prova e título, tá? E pode ter aí, vocês viram, exame psicotécnico ou psicológico. Parágrafo 1. As regras específicas de sua execução serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo 2, importante, números, lembra a minha dica, preste atenção no número. Qual é o prazo de validade dos concursos? De 2 anos, será de até 2 anos. Fez o concurso, 2 anos de validade. A contar da data de sua homologação. O concurso só acaba, gente, quando ele é homologado. Tem aquele monte de fase de recurso, né? Prova, classificação. A prefeitura só pode começar a chamar o candidato a partir da homologação do concurso. Prorrogável uma única vez por igual período. Portanto, o concurso vale por 2 anos. E ele pode ser prorrogado por mais 2 anos a critério da administração, tá bom? Então, olha, presta bem atenção nessas informações aqui, que tem números, datas importantes. Parágrafo 3º, somente se abrirá novo concurso quando esgotado o prazo de validade do concurso anterior, ou não houver mais candidato aprovado dentro do prazo de validade do concurso, ou a lista de aprovados estiver na iminência de terminar. Então, a prefeitura não pode lançar um concurso se ela tem um concurso em vigência, tá bom, gente? Ela não pode, né? Ela tem que esgotar a lista lá do concurso para depois poder, né, chamar lá os candidatos, né? E aí, ou só se ela já tiver chamado toda a lista, né? Aí tudo bem, ela pode já, mesmo antes de acabar o prazo, ela pode já começar o outro concurso. Ou, no caso que ela vai chamar, né, já está ali, vai chamar toda a lista, e aí sim ela pode iniciar um novo concurso, tá? Parágrafo 4. É garantida ao candidato a interposição de recurso ao resultado do concurso público, né? Sempre é garantido, está aí no Estatuto. Artigo 29. Fica assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais. Aqui ainda usa a terminologia antiga, né? Porque agora é pessoa com deficiência. Ah, mas e se cair na pergunta, se cair na prova? Vai cair perguntando exatamente como está a terminologia na letra da lei. Aqui não foi atualizado, então vai perguntar assim: portadoras de necessidades especiais. O direito de inscrever-se em concursos públicos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo-lhe reservados no mínimo quanto? 5% das vagas oferecidas no concurso, tá? Então, 5%, né, vamos supor, um cargo lá chamou 100 candidatos, 100, né? 5% daquelas vagas, ou seja, 5 vagas, tem que ser para pessoas com deficiência ou, usando a terminologia antiga aqui, como está na lei, portadoras de necessidades especiais, tá? Então é importante que você anote isso aí no seu resumo.
qual é o percentual, né, de pessoas portadoras de necessidades especiais, ou a terminologia atual, que é pessoa com deficiência, 5% das vagas oferecidas no concurso. Os concursos públicos serão regidos pelo edital. Edital, gente, é a regra do jogo. Portanto, você que vai fazer concurso tem que ler o edital, tem que saber o que está escrito no edital, porque o edital traz informações importantes ali, a regra do jogo. Como é que você vai para um jogo sem saber a regra, né? Então, tem que saber. Serão redigidos pelo edital, que deverá conter no mínimo as seguintes instruções. 1. A indicação do tipo de concurso. 2. A indicação das condições necessárias ao preenchimento do cargo, de acordo com as exigências legais de atribuições do cargo. Por exemplo, se você é professor, o diploma de professor, né? Se você é médico, o diploma de médico, se você é engenheiro, diploma de engenheiro, né? E as condições necessárias. Então, algumas profissões exigem, por exemplo, que você esteja inscrita nas suas, como eu vou dizer agora, né, nas suas instituições, lá, por exemplo, OAB, né? O cara é advogado, tem que estar inscrito na OAB, o cara é médico, tem que estar inscrito no CRM, o cara é engenheiro, tem que estar inscrito no CREA, o cara é professor de educação física, tem que estar inscrito no CREF, tá? Então, é uma exigência legal. 3. Indicação do tipo e conteúdo programático das provas. Isso é essencial, gente. Você vai fazer concurso, tem que saber o que cai na prova. Eu tenho visto muito candidato indo fazer provas sem ter olhado o conteúdo programático. Como assim, gente? Como assim? Tem que saber o que cai para você poder, né, estudar e para poder ter maiores chances. Concurso não é loteria, né? Tem muita gente que fala, vou tentar a sorte. Eu adoro isso. É que nem jogar na Mega Sena, né? Você vai lá, vou tentar a sorte, né? Gente, concurso é um negócio para levar a sério. Indicação do tipo e conteúdo programático das provas, das categorias de títulos e do exame psicotécnico ou psicológico, quando exigíveis. 4. Critérios de julgamento, né? Então, como é que vai ser julgado? Indicação dos critérios de habilitação e classificação, indicação do prazo de validade do certame, quantidade de vagas existentes ou potenciais, tem que estar lá, né, escrito quantas vagas tem aquele concurso, né? E se colocar lá 4 vagas, a prefeitura tem que chamar as 4 pessoas. Se ela colocar 10 vagas, ela tem que chamar 10 pessoas. E se ela colocar cadastro reserva? Aí ela não tem obrigação, né, em tese, né, de chamar ninguém. Mas, se ela colocou cadastro reserva, porque pelo menos um ela ia precisar, tá? Muitos tribunais aí têm dado ganho de causa para candidatos que entram com a ação para a prefeitura que fez cadastro reserva e não chamou ninguém, né? Então, se colocou cadastro reserva é porque provavelmente vai precisar, né, de pelo menos um. Então, quantidade de vagas existente ou potenciais, né? Ou potenciais. E aqui a 8, percentual dos cargos públicos reservados para as pessoas portadoras de necessidades especiais ou outras previstas em lei e definição dos critérios de admissão. Só voltando aqui na questão da quantidade de vagas existentes, gente, colocou lá, tem que chamar, né? Aí tem o caso da candidata, vaga reserva, né? Então é assim, quando que fica vago o cargo? Exonerou alguém, aposentou, né? Nós vamos ver isso aí também. Então, a pessoa faleceu, né? Então abriu a vaga. Então, a prefeitura tem a obrigação de preencher aquela vaga com o concurso público, se ela tem um concurso vigente, né? Então, ela tem que seguir isso. Muita gente tem ganhado ação na justiça com relação a isso, tá? E um outro fato, gente, para com essa bobagem que prefeitura faz concurso para arrecadar dinheiro. Para com isso, gente. O dinheiro, na maioria dos concursos que eu tenho olhado, esse dinheiro arrecadado, ele vai para a banca. É a banca, você não deposita na conta da prefeitura, você paga para a instituição que está fazendo o concurso. E esse é o pagamento dela, né? O pagamento dela fazer a prova, dela organizar a prova e tal. Então, esse dinheiro não passa na conta da prefeitura, ele vai direto para a instituição, né? Então, tem gente que fica falando assim,
Ah, isso aí é concurso para catar dinheiro para a prefeitura, para não sei o quê. Gente, para com isso, tá? Vamos lá, seção 10 da posse, né? Seção 10 da posse, artigo 31. A posse é o ato pelo qual a administração investe formalmente o cidadão em cargo público. Então, para você tomar posse, você tem que passar no concurso, o concurso tem que ser homologado, você tem que ser convocado, e aí sim, quando você tomar posse, né, esse é um ato administrativo da prefeitura que está te colocando ali no cargo público, né? Parágrafo 1º. Na posse, o cidadão expressamente aceita as atribuições e os deveres inerentes ao cargo, adquirindo sua titularidade. Por isso que é importante você conhecer o estatuto, porque quando você toma posse, você concorda com o estatuto, com as suas atribuições, com os deveres, né? E tem muita gente que toma posse e fala assim: ah, eu não sabia que meu cargo tinha isso, né? Que devia fazer isso. Claro, gente, está lá, né? Está no edital, está no estatuto, e o cidadão não pode alegar desconhecimento da lei, tá? Parágrafo 2. Somente poderá tomar posse aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, por meio de prévia inspeção médica que será realizada direto ou indiretamente pelo município. Ou seja, você tem que ser aprovado, né, pelo exame médico. Se você não tiver condições, você não vai ser dado a posse a você, porque você não está em condições de assumir o cargo. Condições físicas e mentais. 3. A deficiência da capacidade física comprovadamente estacionária não será impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e somática, que se refere ao parágrafo 2 desse artigo, desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo cujo provimento se trata. Se é uma deficiência ali que já, né, não vai comprometer mais você e você tem capacidade, né, o serviço médico vai avaliar e aí vai te dar a posse. Parágrafo 4º. Não poderá tomar posse em cargo público aquele que haja sido condenado por sentença irrecorrível por furto, roubo, homicídio qualificado, abuso de confiança, falência fraudulenta, estelionato, falsidade ou crime cometido contra a administração pública, segurança nacional, bem como qualquer crime hediondo, caracterizado como hediondo ou improbidade administrativa. Então, você não pode tomar posse no cargo público se você estiver condenado e você não tem mais recurso, né? Já foi todas as instâncias, não tem mais recurso, aí você não pode tomar posse. Tem tudo aqui, estelionato, falsidade, né? Então tem que ter muito cuidado aí na sua vida. No caso previsto no parágrafo anterior, professor, isso é para todo eterno? Não, acho que não, né? Não é perpétuo, né? Parágrafo 5. No caso previsto do parágrafo anterior, decorrido 8 anos após o cumprimento da pena, sem que haja indiciamento por qualquer outro crime ou contravenção, a nomeação poderá ser feita, salvo as condenações por crimes cometidos contra a administração pública ou a segurança nacional, tá? Então, né, depois de 8 anos, você cumpriu lá a sua sentença, aí você pode voltar a concorrer a cargos públicos, né, salvo condenação por crime contra a administração pública ou segurança nacional. 6. Parágrafo 6. Para efeito do disposto nos parágrafos 4 e 5, a autoridade competente para dar posse exigirá do cidadão, no ato da posse, atestado que não foi condenado em sentença irrecorrível por tais crimes e que já tenha decorrido 8 anos do cumprimento da pena, sob pena de nulidade do ato de provimento. Então, você tem que, na hora da posse, né, comprovar que você não tem nenhuma dessas condenações, ou que você tem até uma condenação, mas você está recorrendo, né? Então, você não foi condenado em sentença irrecorrível, ou seja, condenado já, não tem mais recurso, tá? Parágrafo 7. A posse se concretiza com a assinatura do termo próprio pela autoridade competente e pelo empossado.
Parágrafo 8. A posse poderá ser efetuada por procuração ou instrumento público outorgado com poderes especiais. Você não pode ir, né? Vamos supor, você está mudando de cidade, você deu a procuração para alguém. Ela pode tomar posse para você. Tomar posse, gente, porque o efetivo exercício tem que ser você, né? Se você não começar a trabalhar, você não entrou em efetivo exercício. Aí sua posse pode depois, não valer. Tá? Parágrafo 9. No ato da posse, o funcionário deverá declarar se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública. Por quê? Existem a acumulação que é permitida, existe a acumulação que não é permitida. Então, você passou lá num cargo que não permite acumulação, você tem que ser exonerado do cargo para assumir outro, tá? Então, no ato da posse, você declara se você tem ou não tem. Ah, eu tenho outro, mas vou esconder. Não vou falar nada. Gente, você vai ser descoberto. Porque todos esses cargos, eles são encaminhados, toda vez que ocorre uma posse num concurso público, isso é encaminhado para o Tribunal de Contas, com seu CPF, seus documentos. Aí eles cruzam e vão falar, opa, olha o cara aqui em 2 cargos ilegais. Aí, aí o bicho pega para você, hein? Primeiro que você fez uma declaração falsa. Já começou, já começou errado. Parágrafo 10. A autoridade que der posse deve verificar sob pena de responsabilidade se foram as condições estabelecidas em lei, regulamento e edital para investidura do cargo. Então, tem que checar, se você tem um diploma, se você está inscrito no órgão da sua entidade lá, se está tudo certinho. Por quê? Responsabilidade da administração. Tem muita gente que fala assim, eu conheço, está muito na moda essas fake news, Eu conheço o fulano que passou em 20º e foi chamado. Não chamaram o primeiro e chamaram o 20º. Não existe isso, gente. Mentira. Sabe por quê? Isso aí vai para o Tribunal de Contas. Isso aí vai para o Tribunal de Contas, inclusive com a lista, para provar que você chamou o primeiro, o segundo, na ordem certinha. Aí quando dá a cota de deficiente, que você chamou o deficiente. E se tiver algum problema, o tribunal cai matando na prefeitura. Se errar a conta lá do deficiente, Porque esse erro de chamar fora da ordem, gente, isso aí, nenhuma prefeitura é doida de fazer isso, Parágrafo 1. Primeiro que vão descobrir, Logo. E o prefeito, quem fez, está lascado. Parágrafo 11. O funcionário empossado em cargo de direção, chefia ou assessoramento deverá fazer a entrega de sua declaração de bens no ato da posse. Por quê, gente? Vou lá ser secretário, diretor, chefe, Vou ter um cargo importante, eu tenho que dizer quantos meus bens. Por quê? O cara entrou aqui, fiscal de tributos. Entrou, tinha lá um Fiat Uno, velhinho, coitado, aquele Fiat acabado, uma casinha pequenininha, modesta. No ano seguinte, o cara aparece com um carro importado, negócio importado, mudou para uma cobertura, aí tem algo estranho, Opa, aconteceu alguma coisa aqui, 1 ano de salário, não paga nem o carro. Aí dá problema, Então, artigo 32. A posse se dará no prazo de 15 dias, contados a partir do ato da nomeação para o cargo. Marca aí, porque as bancas gostam de perguntar isso. Qual é o prazo de posse? 15 dias, Contados a partir de quê? Do ato da nomeação. Foi nomeado, conta 15 dias para posse. Para o cargo ou prazo estipulado no ato da convocação do funcionário por outra forma de provimento, tá? Então, marca no seu resuminho aí, artigo 32, porque as bancas gostam de perguntar sobre prazos, números, tá? Então, fique esperto. Parágrafo 1. No interesse do serviço público, o prazo previsto nesse artigo poderá ser reduzido pela administração, exceto nos casos previstos no parágrafo 3 e 4 desse artigo, Então, pode o poder público acelerar, Pode. Exceção nos parágrafos 3 e 4 que nós vamos ver agora.
Tá? O prazo previsto nesse artigo poderá, a critério da autoridade competente, ser prorrogado até 30 dias no máximo, a pedido do interessado. Então isso aqui também é importante, gente. Ó, por quê? Eu mudei, né? Passei em Porto Feliz. No meu caso, eu passei mesmo em Porto Feliz. Eu não tomei posse, né? Fui convocado, mas eu não quis, né? Então o que aconteceu? Eu não morava em Porto Feliz. Se eu fosse tomar posse, tinha que mudar, né? Fazer todo aquele procedimento. Aí, não ia dar tempo. Aí eu peço prorrogação. A administração pode autorizar? Pode. É critério dela. Se ela não quiser autorizar, ela não autoriza, tá? Aí eu pedi, quero prorrogar minha posse por até 30 dias, né? Para eu me organizar e tal. Até 30 dias no máximo, tá? No máximo. E isso é a critério da autoridade. Se a autoridade não quiser, ela não tem obrigação de fazer isso. Mas você pode pedir prorrogação de posse até 30 dias. Marque isso aí, que isso aí pode cair, tá? Olha aqui o parágrafo que eu falei aqui, a exceção do parágrafo 3 e 4. Nós vamos ver agora. Parágrafo 3. A contagem do prazo que se refere a esse artigo poderá ser suspensa até 60 dias, no máximo, a partir da data em que o funcionário comprovar, por inspeção médica indicada pela administração, que está impossibilitado de tomar posse por motivo de doença. Então, não é que ele não está habilitado, mas ele está com alguma situação lá que ele não pode tomar posse, uma doença infecto-contagiosa, enfim, que é algo que vai passar, mas aí nesse caso, né, ele pode pedir aí a suspensão até 60 dias, né? Desde que ele comprove, no máximo, desde que ele comprove, né, por inspeção médica, tá? E o parágrafo 4º, nos casos em que o funcionário nomeado se encontrar em gozo de licença maternidade, né, e a posse se dará ao término da referida licença. A moça teve bebê, né? Está de licença maternidade, foi chamada. Ela vai tomar posse? Não, ela está de licença maternidade. Então, ela vai tomar posse quando acabar a licença dela. Tá? Acabou a licença, ela toma posse. Então, nesse caso, será, né, para frente a posse dela. Parágrafo 5º. Se a posse do funcionário não se efetuar nos prazos previstos, o ato de seu provimento será declarado sem efeito pela administração. Se foi o meu caso, né? Fui chamado para posse, não foi, aí, né, ficou sem efeito, tá? Olha só, eu para ajudar, eu mandei uma carta dizendo que eu não ia tomar posse para acelerar o processo, né? Para chamar o outro, né? Olha aqui, então a administração não pode, né? Não pode reduzir o prazo desses dois parágrafos aqui, ó, caso de doença, né, aí pode ser suspensa até 60 dias, e no caso da licença maternidade, né, você não pode antecipar, não, deixa aí, vem para cá, né, não pode. Capítulo 3 do exercício, agora é importante isso aqui também, hein? Artigo 33, exercício é o efetivo desempenho das atribuições e do cargo pelo funcionário. É quando você, de fato, começa a trabalhar. Né? Passei lá em Porto Feliz para coordenador. Vamos supor que eu tivesse ido lá, tomado posse, né? Assino o documento, entrega tudo, bebê, babá. Aí, quando que eu começo a trabalhar? Quando eu pisar na escola lá, né? Comecei a trabalhar. Aí sim, aí eu estou em efetivo exercício. Parágrafo 1. Considera-se efetivo exercício. Inciso 1. Os dias efetivamente trabalhados. Né? Parágrafo 2. As faltas devidamente abonadas. Né? O que é efetivo exercício? Quando eu estou trabalhando. Eu tenho direito a abonada? Tenho. Então, isso também é efetivo exercício. E férias? Férias também é efetivo exercício? Sim. Né? Neste momento, eu estou de férias de um dos cargos. Então, estou em efetivo exercício. Estou de férias, gravando vídeos, né? Que eu não paro, né? E 4, as licenças e afastamentos assim previstos na lei complementar. Né? E 5, outros que a lei expressamente determinar. O efetivo exercício é aquilo que conta para sua aposentadoria, inclusive, né? O seu trabalho, férias, conta, sim. Parágrafo 2. O efetivo exercício do cargo servirá para a contagem de tempos de serviço para todos os efeitos que a lei exigir o seu cumprimento. Acabei de falar, inclusive a aposentadoria.
3. O início, a interrupção, o reinício, a cessação do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Eu pedi uma licença de 2 anos sem remuneração. Isso é efetivo exercício? Não. Você não está trabalhando, né? Se foi motivo particular, isso conta? Claro que não. Não conta para sua aposentadoria, senão era fácil, né? Não conta, não. Artigo 34. O superior imediato do funcionário é a autoridade competente para autorizar-lhe o exercício. Artigo 35. O exercício do cargo deverá obrigatoriamente ter início no prazo de 15 dias contados. Olha aqui, ó. Se você tomou posse, mas não entrou em efetivo exercício, não vale, hein? Não vale. Por isso que tem que começar no prazo de 15 dias. O teu ciclo para você se tornar ali servidor público só acaba após o estágio probatório de 3 anos, mas ele começa quando você toma posse, quando você entra em exercício. O que é entrar em efetivo exercício? Começar a trabalhar, gente. Eu tomei posse, esqueci, né? Fui viajar, falei, beleza. Eu apareço lá depois de cara lisa, depois de 45 dias. Dançou, né? Primeiro parágrafo, da data da posse ou naquele, segundo, né, inciso, naquele determinado no ato de reintegração, reversão, de aproveitamento e recondução contados a partir da data de sua publicação. Veja o que acontece no artigo 36 com aquele funcionário que não entra em exercício, né? O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo estipulado será exonerado, né? Olha o exemplo, né? Eu fui lá, tomei posse, assinei todo o pimpão, minha caneta, aí eu falei, agora eu vou viajar, já passei, vou descansar. Fui para o Nordeste, fiquei 45 dias lá, apareço lá, gente, vim trabalhar. O cara falou, já foi exonerado, né? Não veio nos 15 dias, não entrou em efetivo exercício, dançou. Parágrafo único. Somente entrará em exercício o funcionário previamente aprovado em inspeção médica por ocasião da posse, exceto em caso de promoção, reversão, recondução e reintegração, que nós já vimos, né? Artigo 37. O afastamento do funcionário para participação em congressos, certames desportivos, culturais ou científicos poderá ser autorizado pela autoridade competente. Então, vamos lá, exemplos, né? Funcionário foi convidado para ser juiz na Olimpíada, ou para participar na Olimpíada. Já aconteceu isso comigo, tá? Não comigo, né? Mas com um funcionário da prefeitura. E aí o que acontece? A prefeitura vai autorizar, né? Vai representar lá o país, o município, né? Então vai ser, tá? 38. Independente de autorização, o afastamento do funcionário para exercer função eletiva. O que é isso? Né? Aí o funcionário foi eleito lá, deputado, vereador, né? Senador. Aí é independente, não tem autorização, é afastamento. Somente no caso de vereador, se ele for professor, ele pode continuar, né? Médico, professor, cargos que permitam a acumulação, ele pode continuar. Agora, no caso de prefeito, deputado, senador, ele tem que se afastar. Governador, ele tem que se afastar, tá? Artigo 39. O funcionário preso em flagrante ou preventivamente pronunciado ou indiciado por crime inafiançável terá o exercício suspenso até a decisão final transitada em julgado. Então, o funcionário está preso, né? Está preso, está na cadeia, está na grade, né? Ele não, como é que ele vai comparecer ao serviço? Então, ele está com o exercício suspenso até a decisão final transitada em julgado, tá? Parágrafo único. Durante a suspensão, o funcionário vai receber apenas 2/3 da remuneração e terá direito às diferenças, corrigidas monetariamente, se for absolvido, descontados os valores percebidos a título de auxílio reclusão. Então, o funcionário foi preso, aí ele só vai receber 2/3. Por quê? Ainda não sabe se foi ele, né? De repente confundiram, de repente ele é inocente, foi uma prisão injusta, né? Aí, se ele for absolvido, ele vai receber tudo certinho.
descontado o auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão? Artigo 39. Tá cheio de fake news sobre auxílio reclusão, né? Meu Deus do céu. Vamos aqui esclarecer o artigo de reclusão. Professor, não concordo com esse negócio de auxílio reclusão, eu sou contra, né, auxílio reclusão, tal. Gente, prova, tá querendo saber se você conhece a Lei 135, de 4 de 2012. É uma prova objetiva. Ela não é uma prova de opinião, né? Porque opinião todo mundo tem. Agora, o que diz a lei? A lei diz lá no artigo 39 o seguinte: o auxílio reclusão consistirá numa importância mensal concedida aos dependentes do servidor público recolhido à prisão que não perceber remuneração dos cofres públicos, desde que seja comprovada a renda brutal mensal igual ou inferior a R$ 1.364, gente. Então, só recebe auxílio reclusão se for comprovado que a renda é igual ou inferior a 1.364. E se for mais, pessoal? Se for mais, ele não recebe, né? Então tem muita gente aí, porque auxílio reclusão é para todo mundo. Não é isso não, tá? Olha aqui, ó, é só se a família recebe, né, que o servidor, né, receba a renda bruta mensal igual inferior a R$ 1.364,43. Aí sim ele tem direito ao auxílio reclusão. Valor este que será corrigido pelos mesmos índices aplicados ao benefício do regime geral de previdência social, conforme o artigo 27 da emenda constitucional de 12 de novembro de 2019, tá? Parágrafo 1º. O auxílio reclusão será rateado em cotas partes iguais entre os dependentes do servidor público e será fixado na data efetiva do recolhimento do servidor ao estabelecimento penitenciário, se requerido até 30 dias contados dessa data ou na data do requerimento posterior. Atenção nos prazos, né? Tem que ser requerido até 30 dias, né, do efetivo recolhimento do servidor ao estabelecimento previdenciário ou penitenciário. Então, gente, ó, tem várias regras aqui, né? Ó, anota aí para você não esquecer, né? Tem que receber menos, igual ou inferior a 1.364, ó, requerido até 30 dias contado dessa data ou na data do requerimento, se posterior, tá? Então, atenção. Para que é feito esse auxílio, gente? Para auxiliar a família, né? Não é para o preso. É para a família, porque às vezes o cara é arrimo de família, né? Às vezes tem criança lá, depende, o cara errou, né? Ninguém sabe, ele vai ser julgado ainda, pode ser que ele tenha errado. E aí, a família vai passar fome, né? A família vai ser punida por um erro do outro. Então é isso que a lei quer estabelecer, né? Porque tem às vezes é a mulher, às vezes é o homem, né? Tanto faz, né? Às vezes é a mulher que foi presa, às vezes é o homem que foi preso, e eles contribuíam na renda da casa. E aí, como é que fica o restante da família, né? E as crianças, se tiver criança, vai passar fome? É isso que o auxílio reclusão pretende não deixar acontecer. Aí tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas é o que está na lei. Parágrafo 2. Na hipótese de fuga do servidor público, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o servidor público evadido e pelo período de fuga. Ele fugiu? Aí segura o auxílio, né? Segura. Por quê? Ele está prejudicando a própria família dele. Então, né, a lei também dá algumas garantias aí. Parágrafo 3. Para a instrução do processo de concessão desse benefício, além da documentação que comprovar a condição de servidor de seus dependentes, será exigida certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do servidor à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente. Ó, as bancas adoram perguntar isso. Aqui, ó. Trimestral, anota aí, renovação, né, da concessão, do processo de concessão, a documentação, né, trimestral, aí, o documento que prova lá que ele está recolhido, a prisão, tudo certinho.
Parágrafo 4. Se o servidor público preso, detido ou recluso vier a falecer na prisão, o benefício que estiver sendo pago será convertido em pensão por morte, devendo ser requerido ao Porto Prev, que é a previdência de Porto Feliz, né? Chamada de Porto Prev. Parágrafo 5º. Até que a lei federal discipline o valor do auxílio reclusão de que trata o seu cálculo, será realizado na forma daquele aplicável por morte, a pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Ó, isso aqui é novíssimo, ó, de 2020. Tá? Então, muita atenção, modificação recente aí na lei. Né? Então, ainda não tem uma lei federal que disciplina o auxílio reclusão, né, o cálculo, e aí o que ele não pode exceder o valor de um salário mínimo, tá? Né? Na forma aplicável à pensão por morte aqui, tá? O servidor morreu lá e tal. Então, ó, isso aqui é recente, é a lei de 2020. Tá bom, gente? Ó, vamos parar por aqui hoje, né? A gente continua a partir do artigo 40, né? Vou marcar aqui para não esquecer depois, né? Artigo 40, a gente continua aí a nossa análise do Estatuto, das alterações, né, no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Feliz. Um grande abraço, até a próxima aula.